acontece. Agora, ô Léo, a avaliação interna, conversei com algumas pessoas da diretoria do Atlético hoje, para saber o sentimento, né? Porque vem de uma derrota no início do Brasileirão, contra o Vasco, o time jogando bem, jogando pelo menos no segundo tempo com muitas chances de gols. Ontem também, a avaliação interna é que o time melhorou coletivamente nos 2 últimos jogos. E que vão analisar se essa melhora vai permanecer, se o time vai continuar evoluindo. 65% de posse de bola ontem. Nos 2 últimos jogos foram 50 finalizações. Então o que está acontecendo? O time, na questão de finalização, está pecando, né? Ontem teve muitas chances, principalmente o Paulinho desperdiçou algumas oportunidades importantes. Agora, defensivamente tem um alerta, Léo. Ontem 2 gols sofridos. Um foi de pênalti, bem polêmico, mas foram 2 gols sofridos. Contra o Vasco, 2 gols sofridos no início do jogo. Recentemente, na final do Mineiro, o Galo ganhou 3-2 com aquele gol do Hulk, mas o primeiro jogo, 2 gols sofridos, 3-2. Então, tem essa preocupação também, porque quando você leva 2 gols, principalmente com Brasileiro e Libertadores, você fica mais longe da vitória, né, Léo? Sem dúvida alguma, ter que correr atrás do prejuízo sempre é complicado. Ontem o Atlético teve algumas novidades. Quero que você... traz a informação pra gente do Pedrinho. O Pedrinho, ele passou por exame de imagem. Ontem ele saiu de muletas do campo, ele estava com muita dificuldade, ele teve uma fisgada na coxa esquerda. E passou por exame de imagem, mas pelo que tudo indica, ele vai ficar fora de alguns jogos. Deve dar lesão, porque pelo que a gente viu, o atleta com dificuldade de andar é uma lesão e pode ser até importante. Vamos esperar o resultado que deve sair amanhã. A gente já tem falado que o Galo está com um elenco meio curto, principalmente no ataque, perder o Pedrinho é ruim, mas pelo menos finalmente acabou a punição do Pavon. Na Libertadores, Na sim. Libertadores e no Campeonato Brasileiro o Pavon pode jogar. E o detalhe, na Libertadores o Mariano foi expulso, né, ontem. E o Paulinho recebeu o 3º amarelo. Então, para o Alianza Lima, ele não tem esses 2 jogadores. O Paulinho, que é o artilheiro do time na Libertadores, e o Mariano, mas tem a volta do Pavon. O Hulk ficar de fora por causa de 3 amarelos na Libertadores, agora o Paulinho também, é uma coisa para ser conversada lá dentro do Atlético. Agora o HG, coisas pra gente ressaltar. Primeiro, na minha opinião, eu não marcaria aquele pênalti, porque eu acho o lance bem parecido com o lance do Libertad, em que não foi marcado um pênalti para o Atlético no jogo aqui. Segunda coisa, acho que os caras têm que botar um pouquinho o pé na forma sim, porque consegue criar. E terceiro, ontem foi criado o Bento 17, né? Porque depois do Bento ontem, o que o goleiro do Atlético Paranaense fez ontem, gente, é diferente do que fez o Léo Jardim com o Vasco aqui. O Bento ontem fez defesas difíceis, lances claros de gol e ele pegou. Agora, de lance claro de gol e de chance e de número aqui no scout, ninguém é campeão não, HG. Ô, Léo, o Atlético, ao longo desses últimos anos, ele consagrou muitos goleiros, né? Eu tô vendo muita gente direcionar as questões ao ataque do Atlético e a deficiência de perder muitos gols, mas tem um grande problema nisso aí que está exatamente no lado oposto do time. Porque o Atlético ataca, fez um gol ontem, fez 2 contra o Brasil de Pelotas, mas foi uma vitória suada. Nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas, mas lá atrás os adversários precisam chegar muito pouco para fazer. Então, ontem o Atlético, que vem sofrendo, inclusive, sérias críticas lá ao Paulo Turra, o Cuca ontem foi convidado, né, esteve no estádio e é o tipo de convite que aperta realmente para o Paulo Turra, e fez um jogo ruim o Atlético Paranaense ontem. E ainda assim venceu o jogo. O Vasco fez um jogo ruim contra o Atlético, venceu o jogo. O Libertad não fez um grande jogo, venceu o jogo. O Brasil de Pelotas veio aqui e deu um trabalho muito grande para o Atlético. Então, todo mundo que defende ou que critica tem argumentos e números para sustentar seus argumentos. O problema maior nisso tudo é o tamanho do prejuízo causado até o momento, principalmente na Libertadores. 3 milhões no ralo, 2 derrotas e agora a obrigação de vencer todos os próximos jogos. Agora ficou bem azeda a situação do Galo na Copa Libertadores. Um detalhe, Léo, você falou do pênalti aí, saiu há pouco, né? A análise do VAR no jogo, divulgada pela Conmebol, e só tem o lance do impedimento do Gemerson. Eles ignoraram esse lance. Futebol 7 minutos. 7 minutos. Esse tempo já é suficiente para trazer também, para sustentar o argumento de quem diz que as imagens são inconclusivas e não tem critério. Contra o Libertad não deu, ontem não deveria ter dado, porque são lances semelhantes. Agora tem um detalhe, tá? Isso vale para o Atlético ou para qualquer outro time que disputa a Libertadores.
futebol não se ganha só dentro de campo. Entendedores entenderão. Fica dado o